somos o estúdio Marginal Games e fazemos parte do coletivo Marginalharia. Então somos todos artistas, né, periféricos. A gente começou já tem algum tempo, né, a pesquisar o nosso próprio território. A gente foi entendendo que esse território ele tem origens, né, como todos no Brasil, indígenas. E como passar isso para o pessoal? Então a gente fez um memorial chamado Memorial Ururaí. Então a gente fez grafites, pinturas, passando por todos os capítulos do livro O Cerco de Piratininga. A pesquisa, né, sobre a narrativa do jogo, ela vem bem antes, né, ali 2022, sendo realizada, né, em forma de grafite, para dar aulas, né. A gente fez um projeto também de algumas aulas, né, que eram sobre, o projeto se chamava Vozes Negras. E aí a gente pensou em como tornar essa aula que falava sobre apagamento histórico mais lúdica, mais interativa. Então a gente desenvolveu uma forma de jogar a história, que foi no começo uma caixa de pizza, assim, pintada à mão e tal, fazendo os aprendizes, né, os alunos, adolescentes lá, serem parte disso. Saiu o edital de Sampa Games e a gente pensou, a gente desenvolveu um jogo, tá na caixa de pizza, né, então a gente tem um protótipo já, a gente tem o que o edital pede. Então vamos se inscrever, e a gente se inscreveu com toda a raça e muita coragem e deu certo, estamos aí. O jogo Abya-Yala, ele fala sobre o Cerco de Piratininga, que foi uma guerra histórica que realmente aconteceu na cidade de São Paulo, na época em que os colonizadores chegaram nessas terras, né? O jogo é um jogo semi-cooperativo em que cada jogador vai ser representado, né? Vai se representar uma aldeia e lutar contra os processos de colonização. A coroa ela vai se movimentar dentro do triângulo histórico, né? Que é no centro da cidade de São Paulo, então a região do Pátio do Colégio, Praça da Sé, que foram regiões que foram históricas nessa guerra. A ideia é que você, como jogador, se torne ali um cacique, um guerreiro indígena e junte os seus recursos para ocupar, né, e alcançar a colina, então derrotar a colonização da coroa imperial. As cartas, né, do jogo vai também ali mostrando a cronologia, né, da história também. Então é uma narrativa, né, que traz uma história real, não é uma ficção o jogo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue compreender a história de uma forma pedagógica, de uma forma que é um jogo, né? Então, para que também não seja um jogo cansativo, exaustivo, né? O aporte, assim, foi o necessário para a gente dar esse pontapé e colocar em prática o que a gente conseguiu planejar, né? Então, esse planejamento, ele foi concretizado por conta desse aporte, né? É porque, como eu disse, a gente tinha um protótipo numa caixa de pizza ali, né? Então, a gente teve a possibilidade tanto de fortalecer o estúdio em si, né, com esse aporte, então equipamentos que a gente não tinha, como notebooks e tudo mais. A gente teve acesso também à possibilidade de contratar pessoas para desenvolver arte, para revisar texto, para desenvolver jogabilidade, consultorias indígenas que a gente teve, consultoria de board games e outras pessoas. Então, através desse valor, muitas pessoas diretamente e até indiretamente conseguiram trampar, conseguiram ali receber um cachê legal para fazer as suas atividades e ajudar o jogo a se desenvolver. Então, com a grana, a gente, além de conseguir fazer os protótipos iniciais, né, a gente também conseguiu gerar outros empregos. Se não fosse isso, acho que ainda estaria no papel, assim. A mentoria traz essa amplia, né, assim, o nosso olhar, para onde a gente pode correr, né, e ter uma possibilidade mais assertiva. E todas as mentorias, elas serviram para cada etapa da nossa própria evolução, né? Então a aceleração, ela foi muito além do aporte financeiro. Porque eu acho que se a gente tivesse esse mesmo aporte financeiro, sem ter o apoio e a instrução que a gente conseguiu, talvez a gente não direcionasse ele da melhor maneira, né? Então a gente teve assessorias jurídicas também para pensar a estrutura do estúdio como uma empresa. A gente teve assessorias que eram desde arte, de marketing também, que foi muito importante para a gente criar uma identidade visual para o estúdio, né, que não existia antes do processo da aceleração. Então tudo isso aconteceu graças às mentorias e os processos em que a gente foi fazendo parte, né? Os encontros presenciais, que eram os playtests, então a gente podia jogar os jogos dos outros estúdios, a galera jogava o nosso jogo e traziam os feedbacks também, né? E como isso ajudou a gente a encontrar melhores caminhos, melhores formas, e sem contar as pessoas fora do processo de aceleração, né? Que a gente teve oportunidade de conhecer. Então,
você que, né, tem aí seu jogo, às vezes você desenvolveu seu jogo num protótipo simples, o Sampa Games é para você, esse projeto de aceleração ele funciona, vai ser muito bom tanto pelo aporte financeiro, mas por todos os contatos que você vai fazer, as feiras que você vai participar, as empresas que você vai ter a oportunidade de trocar experiências e dicas. Então faça parte, leia o edital antes de se inscrever, se inscreva no prazo certinho, olha ali os documentos, não deixa para fazer em cima da hora, faz como a gente fez, se prepara, envia o material que você tem e vai dar bom, vai dar certo. Vem fazer jogo.